Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está daquele jeito, sempre com muita informação. Dei uma olhadinha. O espírito, ele tem essa capacidade de movimentar-se num tempo, numa situação temporal diferente da situação encarnada, né? Então, a nossa situação encarnada, o tempo é um processo diferente de você desencarnar. Temos também um bate-papo interessantíssimo com o Madson Neto, que é fisiculturista, isso mesmo, e nos contou toda a sua rotina de dieta e treinamento. Já fui magrelo. 70 quilos? 70 quilos quando entrei na polícia. Porque você é alto. 70 quilos é bem magro. 70 quilos e depois cheguei a 100. 70 quilos magrelo, cheguei a 100 gordinho, né? Porque eu falo que balança não te diz o que você é. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estou recebendo aqui o Madson Siqueira, que é fisiculturista. Que interessante. Eu acho que você tem muita história para contar. Já estão vendo aqui, né? Mas, sim, Madson, primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos, né? Nós ficamos muito felizes porque muita gente tem curiosidade em relação ao fisiculturismo, porque eu acredito que só de te olhar já vê que é uma dedicação, é uma disciplina muito grande que você tem que ter na sua vida. Você tem que saber onde quer chegar, né? Eu quero saber de você como tudo isso começou na sua vida. Sim, até chegar a esse ponto aqui, passou muita história, coisa. Muita história, né? Então, na verdade, nunca fui fã, nunca gostei de academia. Nossa, todo mundo fala assim agora. Ah, não acredito! Não. Comecei a participar de academia no final de 2012, em missões pela Rotan no interior do estado. Você é policial? Policial, né? há 19 anos. Aí, missão no interior, o pessoal terminava o que tinha que fazer durante o dia, à noite, vamos pra academia? Eu falei, academia? Que academia? Aí, acabei sendo arrastado e fui, né? E peguei esse hábito e gostei dessa vida, né? Tipo, fez sentido pra você? Você começou... Ou foi aquele momento que você viu umas mudanças já? Deu aquela animada? Na verdade, eu já estava preocupado de como eu estava ficando. Eu estava assim, me olhando em fotos e tudo mais, e falava assim... Não estava satisfeito com a sua imagem? Algo está errado. Estava ficando bem redondinho e tudo mais, e não estava satisfeito comigo. Eu falo para as pessoas que esse é o ponto, né? Estar satisfeito com como você está. Eu não estava e fui buscar algo para que mudasse isso aí. Tomou atitude, né? Uma atitude. E você, tipo, a princípio é só para você ter aquela melhora, para você olhar no espelho e falar, poxa, vestir uma roupa, falar, nossa, né? Sim. Estou orgulhoso de mim. Mas desse orgulhoso para você hoje. Então, 2012... Quando que foi esse sentimento de você falar, nossa, eu tenho potencial, ou como eu te falei um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, meu biotipo é favorável? Como é que foi? Na verdade, quando eu comecei a treinar, você só treina e você não sabe o que é dieta, o que uma alimentação mais saudável. E eu só treinava. Aí eu comecei a querer, que é o que todo mundo busca na academia, que é o quê? O abdômen definido. Aí, é o sonho. Aí o que acontece? Sonho do abdômen. Não sabia como, nem... Aí vai pesquisando, fazendo uma dieta, tudo por conta, não tinha noção. Sem um acompanhamento? Sem acompanhamento, sem nada, só por minha conta. Sim. Mas acabou que começou a dar certo. Então, quando chegou 2014,
que começou a aparecer as definições, né? Começa a aparecer as fibras muscular. Sim. Aí o dono da academia, que é meu amigo na época, falou assim, cara, você podia competir. Aí eu falei assim, competir o quê? Né? Fisiculturismo e tal, não faço nem ideia do que você está falando. Aí ele falou a categoria Men's Physique, que eu fui pesquisar e falei, interessante, porque não é um shape, assim, não é um corpo que é só o volume, é só aquela coisa que assusta as pessoas, né? Sim. Essa minha categoria é uma categoria que o pessoal fala que é mais praiana, né? Que é o shape mais surfista, que é uma coisa assim, mais de definição do que volume. Entendi. Eu me interessei, gostei. Sim, sim, entendi. E fui buscar o que faltava para aquela categoria. E foi árdua essa caminhada? Na verdade, minha primeira experiência em 2015 foi bem sofrida, porque para a federação daqui de Mato Grosso, eles cobram uma pessoa mais slim, né? Então, eu sou um cara mais largo. Sim. Então, para mim competir aqui é mais sofrido, porque eu tenho que praticamente definhar para poder. A sua dieta é mais rigorosa. restrita, mais rigorosa. Nossa Senhora. E com isso eu assustei todo mundo da família, porque me viam e falavam assim, nossa, você tá feio, seu rosto tá fino, não sei o quê. Mas é porque aqui a federação tinha essa questão de ser totalmente slim. Entendi. E vamos falar de categoria. O fisiculturismo, ele tem várias categorias. Você falou que a sua é o mais praiano, não aquelas... Tipo, que tem umas categorias que, na realidade, assusta mesmo, Sim. como você falou. Muito grande. Eu não sei se os competidores, as pessoas que são fisiculturistas e estão nessa categoria, são o ano inteiro dessa forma ou só durante a competição? Na verdade, esses que são mais monstruosos, que são os Sim, bodybuilders, muito grande, né? isso. Que aqui, inclusive, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, a gente tem um atleta de grande nome nacional, que é o Luciano Carim, que é policial também. Luciano Carim, Sim, que ele é bodybuilder? é bodybuilder. Aham. Nossa. Então, na verdade, quando eles não estão em competição, eles são maiores ainda, Nossa! né? Porque eles estão comendo mais à vontade, estão treinando mais pesado, então estão com volume maior. Quando eles vão competir, que eles começam a fazer uma dieta mais restrita, alguns protocolos diferentes, aí eles começam a cortar aquelas fibras muscular, né? Eles vão Acho secar pra um pouco definir o mais para músculo, definir. né? Entendi. Agora vamos falar da dieta, né, Vamos. Madison? Como é a sua rotina de dieta, alimentação, né, e treinos? Então, na verdade, o treino é a parte mais prazerosa, né? É tranquilo Tipo, acaba você realmente criando um amor Cria por um hábito aquilo. e quando você não vai, você se sente que ficou faltando água naquele dia. Entendi. Sim. Às vezes já tive essa sensação, viu? Não sou atleta, mas tive essa sensação na Não, minha mas vida. sim, é habitual de quem vai, é Sim. isso. Ah, não fui na academia hoje. Poxa, Fala, nossa, parece que o corpo pede, né? pede. Você se sente bem após Sim. terminar é a sua missão, né? Você se sente bem Isso. depois do término da missão. E é a parte mais fácil para mim, minha opinião. A dieta é um pouco mais complicada, porque eu sei algumas coisas que meu corpo pede, Sim. mas não sou eu que faço meu protocolo. E Se você eu- segue a risca, não dá aquela Não, derrapadinha? Não. De forma, de jeito nenhum. Eu, como sou militar Sim. tem disciplina, né? Sim. É bem rigoroso nas coisas que faz. Se minha balancinha tá lá todos os dias, fala 200... Você se pesa todos Todos os os dias. A balança tá lá junto comigo no café, no almoço, na janta, todas as refeições. Nossa. Então, na verdade, eu dependo do meu treinador, do meu coach, que ele que me vê toda semana e fala assim, não, essas 2 semanas agora você vai fazer isso, a sua dieta é essa. Então, eu sigo o que ele me fala. E eu fiquei o ano Você todo tem com... um acompanhamento Tem que ter. mesmo, pessoal. Ele estuda, lógico, né? Sim. Você, com seus exames, tudo, e faz de acordo com a De sua acordo. necessidade. Cada semana, então, é diferente. Normalmente, cada 2 semanas eles mudam, né? É que o corpo da gente é uma máquina muito inteligente, né? Ela se adapta Entendi. com... eu estou fazendo uma dieta restrita e não estava dando mais resultado. Porque o meu corpo já se adaptou com aquilo ali. Então, normalmente, eu tenho que dar um choque, que o pessoal fala que é o dia do lixo, ou a refeição do lixo, né? A sério? Sim, então o pessoal fala assim, você não come pizza, você não come hambúrguer? Como? Come? Como? Olha que notícia boa também, né? Quase todo final de semana, pelo menos 2 sanduíches a gente come. Ou um rodízio de pizza. Porque eu preciso de uma refeição para dar um choque no meu organismo.
Ai, que maravilha. Olha que parte boa, A parte né? boa. O susto é o melhor. Sim. Madison, bebida alcoólica? Não, eu não sou porque eu não gosto, eu não curto. Nunca? Não gosto do sabor, nem... Olha que maravilha. Mas quando eu saio com a minha esposa, a gente bebe, Um sim, vinhozinho? um vinho, um gin, alguma né? coisa assim, Senão a a gente esposa toma. fala, por favor, Não, né? a gente tem uma vida social bacana. Que legal, é bom que dá para fazer as duas coisas sem exagero, Sim. porque você tem uma outra atividade que também te faz muito feliz, né? Eu tenho certeza que você deve ser apaixonado e eu acredito que tudo isso aqui reflete isso. E é sobre isso que eu quero falar, dessa sua trajetória agora, seus prêmios, como foi, por onde você já esteve. Porém, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta com esse bate-papo interessante que está aí me trazendo muita informação, Madison, porque fisiculturismo é algo que bombou agora, né? Sim. De uns 2 anos para cá que deu uma evoluída nesse campeonato, nesse esporte, né? Sim. Em 2015, quando competi, não tinha tanta informação. Até mesmo eu fui competir no susto, né? Só me apresentaram e fui. Não tinha tanta mídia, tanta informação sobre eles. Sim. E me mata uma curiosidade. Quando você tem um campeonato, quanto tempo de preparação? Isso depende de como eu estou me portando neste ano fora de dieta. Se eu tô seguindo uma dieta bacana, se eu tô de férias e tô à vontade, Entendi. vai depender. Mas assim, extrapolando, com 3 meses eu consigo fazer uma preparação para o campeonato. 3 meses você consegue chegar bem. Consigo. Dieta e treino. Dieta e e essa treino. pandemia, como foi? Você deu uma descansadinha? Porque não tinha competição? Na verdade, a pandemia foi um grande balde de água fria, né? Olha Porque só. eu estava embalado em 2019, onde eu 24 competições que eu fui campeão. Consegui a vaga para o Arnold Classic, né? Que seria em abril de 2020. Então, até março... O Arnold, que é um campeonato muito relevante do Arnold. Sim. Que é o ator de Hollywood, famosérrimo, nosso exterminador, né? E que ele vem, todo evento ele está aqui. Ele vem Ele para o vem. evento? Olha Uhum. que maravilha. Ele vem sim. E eu estava preparando dezembro, até o meu treinador que era de Curitiba veio para cá, tal, a gente conversou, falou, ó, acho que não vai dar para ir, porque vai ser adiado e tudo mais. A gente fez uma finalização de como seria, né, como eu iria estar no dia, só para teste, mas infelizmente não teve, então 2020 foi um ano bem baixo astral, né? Bem baixo astral, Mas não você só pelo não... esporte, mas assim, por tudo que aconteceu, Sim, né? claro. Mas você também não relaxou, né? Manteve uma rotina não pesada como quando você está competindo. Mas você hoje, por exemplo, você julga que você está bem? Sim, estou satisfeito. Está satisfeito, Sim. tá normal. Se Tô tivesse normal, um tranquilo. campeonato daqui a 3 meses, você chega 100%. bem. Olha, viu? Maravilha. Em 2020, a gente deu uma relaxada até julho, por aí, ficamos tranquilos por tudo que aconteceu. Mas aí, como eu e minha esposa, a gente programou uma viagem e tudo mais, o que acontece? Campeonato, você tem um protocolo que você vai seguir para aquele fim. Viagem também, que você não quer ir para a praia com, né? Então a gente... É tudo igual, né? Sim. Todo mundo dá aquela melhorada Tem para que ir dar. para a praia. Aí a gente fez um protocolo junto, treinamos juntos, dieta sempre junto e deu certo. Fizemos até um book de final de ano, eu e ela, na academia, ficou bem Olha! bacana. Então, sempre dá para você se programar, para você estar com o corpo legal onde você quer ir. A né? sua esposa, ela está aqui no estúdio, Sim. né? Como é o nome dela? Carolina? Carolina também segue junto com você a rotina de Sempre. treinos, dieta. Sempre. Se não tiver uma base de apoio, fica tudo mais difícil. Sim, estar juntos ali facilita demais, É muito né? importante. Compartilha, um ajuda o outro. Não vem com tentação, né, Madison? Na verdade, eu vou até entregar ela agora, porque tem certos momentos que eu estou na dieta ainda, não tenho aquele dia do lixo, porque Sim. não é o dia ainda, né? Aí a gente vai comer um sanduíche, ela come o sanduíche e eu peço um prato de salada, né? Olha só! Mas é vida que segue. Ela fala, olha, eu não estou competindo. Mas ela sempre me acompanha, ela me dá apoio. Que maravilha, isso é uma sorte, viu? Sim. Isso aí faz toda a diferença no relacionamento. Agora eu quero saber, quero que você me conta cada detalhe, cada campeonato, isso aí representa um prêmio cada um.
Sim. Me conta aí a história de cada um deles, por onde você esteve. Então, na verdade, quando foi o Mato Grossense aqui em 2019, que eu estava numa missão em Coniza, aí eu mandei mensagem pro treinador e falei assim, ó, o campeonato aqui do Mato Grosso vai ser em junho. A gente estava em abril, eu acho. Falei, dá tempo? Ele falou, manda uma foto aí. Ele falou assim, não, acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Aí começou naquele dia, em Coniza, eu comecei a preparação, com 2 meses eu estava pronto pro Mato Grossense. Olha só. Como eu te falei, aqui no Mato Grosso eu tenho que ser mais slim. Então eu tenho mais volume. Então aqui eu fiquei em segundo lugar, né? E nesse campeonato tem um amigo que também é treinador, Rafael Boldini, ele falou assim, ó, eu tô sabendo do campeonato que vai ter, do Fernando Sardinha, que vai ter uma categoria só para militares. Olha! Pois é, nunca existiu isso, né? Sim. Aí eu me interessei e fui lá por esse motivo, para essa categoria militar. Mas chegando, eu falei, já estou aqui, vou me inscrever em tudo que tiver. Aí me inscrevi na militar, na Open, né, que a gente fala que é o aberto, que é o mais importante, que não tem idade, não tem... tipo, na minha categoria teve 27 atletas. Nossa! Né? Então é uma disputa bem grande. E é o mais importante para mim. Aí o novice, que a gente chama que são para os novatos, que eu nunca competi fora, eu participei também. E a Master, porque apesar de tudo, eu já tenho 19 anos de polícia e já tenho mais de 35 anos. Estou com 39 anos de idade. E você preenche daí então, o requisito. Eu sou o Master, eu sou o tiozão da turma. Então, eu também participo dessa categoria. E deu bom que eu ganhei assim, tirei 2 em primeiro lugar, 1 em segundo e 1 em terceiro, nas categorias do Fernando Sardinha. Que legal! E eu vi uma outra visão do campeonato, porque é um campeonato de nível internacional. O backstage, que a gente fica no fundo ali, a gente tinha tudo que a gente precisava, né? A gente tinha uma academia no fundo do palco. Olha que legal! A gente tinha o carb up, que a gente chama, né? Que você ali no fundo, antes de você subir no palco, você precisa encher o seu músculo, né? Que você está sem água. Então, lá tem as coisas que você pode comer para você poder subir no palco. Jura que mais... tem Não, tudo ali é uma estratégia. Todas as suas necessidades, tem tudo ali. Olha que legal. Aí daí eu do Fernando Sardinha, eu falei, acho que já deu esse ano, né? Aí quando voltei para casa, falei, não, acho que dá para ir mais em alguma coisa. Aí tinha um amigo meu que ia organizar um campeonato em Mutum, aqui no estado. Falei, cara, eu tô de bobeira, tô me preparando pro Rafael Brandão, que seria 2 semanas depois de Mutum. Falei, dá pra mim ir, tranquilamente. Porque você já tá num ritmo, né? Tá embalado já. E fui só pela amizade e acabei ganhando também, que é esse primeiro troféu aqui. Sim, né? gente, do gladiador aí. Eu acredito que cada troféu desses te coloca mais, te joga mais pra frente, né? Dá um ânimo, mas igual este do Rafael Brandão. Qual que é o do Rafael Brandão? Esse maior aqui. Grande. Esse grandão. Ah, conta a história dele. Porque depois que eu cheguei de Mutum, que eu achei que não teria nenhuma dificuldade, né? Mas acontece, toda finalização de campeonato, a gente passa por uma semana bem rigorosa. Sim. Então eu tenho que tirar o sal da comida, eu tenho que... Ou eu corto a água nos últimos dias, ou eu faço uma hiperidratação. Cortar a água? Sim. Nossa Senhora. Para a pele poder... Por quê? Para secar? Para desinchar? Nossa Senhora. Eu preciso que minhas fibras, que o músculo aparenta, né? Que ele fique à mostra. Então eu preciso tirar todo o líquido que tem dentro dele. Para realmente ter aquele efeito da pele colada. Sim, da pele colada. Você sempre puxa quis saber isso. Como faz aquilo? Não tem como a pessoa fazer isso por estética ou por... Não, aquilo é só para campeonato. Não tem como a pessoa viver daquele jeito. Não é saudável, Madison? Não é saudável. Não. Então é só para aquele momento. Então eu fiquei muito debilitado nesse campeonato. Quando voltei para cá, a gente estava numa certa noite lá, faltava uma semana para o Rafael Brandão, eu passei muito mal. Nossa. Passei a noite, assim, só vomitando e passando mal. Ela ficou muito preocupada e o que eu mais temia aconteceu. Que já que eu estou numa semana de finalização, eu já não posso muita água, adivinha o que aconteceu? Fui tomar soro. Nossa, inchou. Então,
eu dei um efeito rebote que eu fiquei realmente inchado, parecendo um sapão. Ai, entendi. Porque o soro incha, né? Quando a Sim. gente toma soro, por algum motivo, Na a verdade, gente incha. ela achou ruim comigo ainda, porque ela achou que eu devia tomar mais soro, que ela é médica. E eu falo, não, não posso tomar soro. Nossa, Então ficou deve aquela... ser muito difícil para sua esposa, sendo médica e assistindo Vendo aquela você situação. fazer isso com o seu corpo, né, Madison? Ela fica É assim, difícil. nossa, não acredito. Aí eu fiquei bem abalado com essa situação aí. Saí do hospital, tudo, cabisbaixo, falei, não dá mais. No outro dia eu acordei assim, falei, nossa, tudo inchado, tudo... Falei, tudo que foi preparado durante esse Você ano, perdeu. perdi. Aí eu falei com o treinador, falei, ó, tá assim, assim, assado, mandei foto, falei, ó, deu um efeito rebote aqui, tô todo inchado, não tenho condições. Ele falou, Matos, vamos mudar o protocolo, você vai fazer isso e a gente vai se falando. Eu falei, será que dá? E eu acreditei. E fez. Acreditei, fiz o que ele falou, tudo, e fui, né? Fiz o treinamento tudo inchado ainda, tudo, fiz, porque a gente tem eu tenho que treinar a pose, né? Na verdade, eu treino 4, 5 meses para mim fazer uma apresentação de 2 minutos no palco. Sim, Que seria- é uma coreografia, É né, uma coisa Madison? e rápido, né? Então eu tenho Sim. que saber o momento de... E eu você pensa, até toda a pose que você faz é valorizando Sim. um músculo, né? O que é o Men's Physique, minha categoria? Eu tenho que ter uma simetria, né? Eu tenho que meu lado direito estar certo com o lado esquerdo, tem que Olha estar tudo só que uma interessante. harmonia, né? E eu tenho que saber fazer a pose. Expandir, segurar o músculo, travar, ficar sempre com o abdômen, né? Que é Trincado, difícil, né? Você prendendo a ficar ali. respiração e sorrindo, né? Como se estivesse natural. Então tudo é complicado e bem sofrido naquele momento. Mas o prazer depois que termina e você consegue saber que deu tudo certo é outra coisa. Porque é uma dedicação muito grande e são muitos passos que você tem que dar, uma disciplina. Você realmente está comprometido com aquilo. Então, o sabor da vitória Nossa. vem assim com um gosto especial, né? E esses campeonatos, pelo Tribunal de Justiça, que eu estou à disposição deles agora, a gente começou a viajar ao interior do Mato Grosso para dar instrução para os juízes. Instrução de direção, de tiro e tudo mais, tudo por conta do tribunal. Então, a minha rotina, ficar em hotel, acordar às 6 horas da manhã, ir para a pista de stand de tiro, ir para participar das instruções com os juízes. Então, o meu dia parecia que tinha que ter 30 horas. Então, se o coronel marcava 7 horas da manhã pronto, eu tenho que acordar 4h30, 5 horas. Nossa. Porque eu preciso fazer um aeróbico em jejum, que eu sempre faço, uma hora de caminhada. Funciona mesmo os aeróbicos em jejum? Funciona. Dá uma secada? Tem protocolos e protocolos. Tem gente Sim. que não concorda e que não acha que não é eficaz. Para mim é eficaz. Tem gente que Cada prefere. indivíduo é diferente, né, Sim, Madison? tem gente que prefere comer pela manhã e correr. Sim. Beleza. Eu prefiro ir em jejum, faço o meu aeróbico, voltei, comi e vou participar das instruções durante o dia inteiro. Acabava 18, 19 horas, aí que eu ia para academia. Aí que era meu treino de verdade. Entendi. E após o treino, eu fazia mais 1 hora de esteira. Nossa Então são Senhora. 3 atividades, tudo para finalizar para um campeonato. Dá-lhe disposição, né? Tem que ter. Madison, uma curiosidade. O que você, tipo, se bronzeia antes do treinamento e passa o que é aquilo? Aquele efeito é um óleo, o que é? Na verdade, nos campeonatos nacionais que são mais grande porte, né, que tem uma Sim. estrutura melhor, já tem o pessoal preparado ali para te pintar. Ah, mas o que é? É um tipo um bronze, produto? é uma tinta. Bronze. Uhum. Eu imaginei que fosse um produto já Sim. de alto bronzeamento. Que tem uns produtos tem, de alto sim. bronzeamento. É tipo isso? Tipo isso. Você entra na cabine e vai com uma pistolinha lá como se fosse pintar carro Sim. e você vai travando o músculo, né, para marcar bem, né? Fazer os cortes que tem que fazer, serrate, abdômen. Então, aquela tinta que no palco, junto com a luz, né, que está bem em cima de você, ajuda os árbitros a verem, né, o que você tem de qualidade. Então, você passa a tinta, logo após a tinta, alguns atletas passam um pouco de óleo, né, para dar um brilho. Alguns sim, outros não. Mas o importante é estar pintado como se fosse um bronze. Sim. E a luz para ajudar a visão dos árbitros, né?
E todo mundo faz, né? Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer porque realmente dá um efeito diferente. Porque eu, branquelão aqui. Por isso que eu vi, você não está bronzeado. Não estou bronzeado. Não, e não aparenta todos tanto. parecem que estão bronzeados quando estão competindo. Se pegar uma foto minha finalizando para competição natural e pegar a pintada, é como se fosse, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. O corte fica muito mais profundo. Sim, com certeza. Madison, alimentação, você falou que segue uma dieta, tem alguém ali, um coach que está totalmente comprometido com você, com a sua pessoa, né, com seus Sim. exames, é bem pessoal, mas suplementação também, né? Sempre. Sempre. Suplementar porque sempre falta alguma coisa, né? Sim. Então, faz parte da dieta, faz parte do protocolo certos suplementos, né? Sim. Uma proteína, uma creatina, principalmente polivitamínico, porque se você está fazendo uma dieta muito restrita, você vai ficar fraco, você pode Sim. baixar a imunidade, então tem coisas que não pode faltar. Até o ômega 3 tem que ter. Você está ali, Sempre. faz parte da sua dieta, todo Faz dia parte. você tem que consumir. Todo dia. Agora eu vou contar algo que o público vai ficar, você já foi gordinho? Já fui gordinho. Olha já só. fui magrelo. Já fui 70 magrelo. quilos 70 que você falava. quilos quando entrei na Porque polícia. você é alto. 70 quilos é bem magro. 70 quilos. E depois cheguei a 100. De 70 quilos magrelo, cheguei a 100 gordinho, né? Porque eu falo que balança não te diz o que você é. Sim. Até preparando para o Arnold, eu cheguei a 110 quilos. 110. Nunca cheguei a 110 quilos na minha vida. Mas com a definição assim que eu falava, parabéns. Estava excelente. São outros 110, São né? outros 110. Então, assim, eu falo para as pessoas, mas eu estou pesando tanto. Eu falo, não, o que manda em você é o teu espelho. Você tem que olhar no espelho e ver o que você está, né? Ter aquele feedback com você mesmo. Sim. Está satisfeito? Não está? Então, balança realmente não serve para nada. Então eu não estou errado, eu fugi Eu de sou balança. sobrepeso, sabia? Eu sou sobrepeso. Se for fazer IMC... Se fosse para pesar, igual o boxeador que tem que fazer ir lá na balança, tem categoria por peso, Sim. você está acima. Eu fui fazer minha avaliação para ser pra promoção na polícia e tudo mais. Aí o enfermeiro foi lá, me pesou tudo, falou, você está sobrepeso. Eu falei, sobrepeso? Então são coisas assim do passado que não servem pra gente. Sim, com certeza. Já evoluiu muito, Sim. né? E às vezes existem algumas regras ainda que continuam, mas eu tenho certeza que isso aí já vai ser ultrapassado. Sim, com certeza. Madison, eu adorei nosso bate-papo, Muito bom. viu? Olha, Obrigado. parabéns pela sua dedicação, pelos seus prêmios, por nos representar tão bem também, né? Sim. Aí, nesse esporte que só tende a crescer. As portas estão abertas. Aqui no próximo prêmio você já volta aqui no Elga e Você. Obrigado, agradeço. Tá bom? Eu que agradeço. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos receber Maria Cândida, que está retornando ao nosso programa, agora aqui no estúdio. E eu estou muito feliz, Maria, em te receber aqui. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço você, a sua produção. Para nós é sempre uma honra, é uma alegria. E é uma grande oportunidade poder falar sobre espiritismo de uma forma alegre, de uma forma tranquila, sem ser muito doutoral, sem ser muito professoral, mas numa conversa gostosa, né? Sim, Então agradecemos. trazer conhecimento, né? Eu Isso. acredito que a gente tem que, quanto mais, conhecimento sempre é válido, sempre agrega. Em algum momento, aquilo sempre vai te servir e fazer sentido. Certo, Né? concordo plenamente. A gente sempre fala, Elga, que o espiritismo não é uma religião. Ele é uma doutrina e existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Isso. A religião torna as pessoas, às vezes, muito passivas, exatamente passivas, né? Elas Sim. vão, frequentam a sua igreja, o seu centro, a sua localidade, sentem que cumpriram uma obrigação e levam a vida. Uma doutrina não, ela te leva um ato de reflexão, Com de certeza. pensamento, de mudança dos seus paradigmas, porquanto a doutrina espírita, o propósito é esse, é que você se transforme sempre, todos os dias, e você possa ler o mundo sobre uma ótica diferente. Então, você passa a ter outra visão das coisas, né? Então, ela te torna um ser humano ativo dentro do processo. Você corre
o tempo todo na busca desse conhecimento, dessa melhora, desse progresso, dessa evolução. Maravilha. Então, nesse sentido, a gente fala que é uma doutrina e, obviamente, por ser uma doutrina que tem na sua base uma outra doutrina, que é a doutrina cristã, e aí entra o aspecto da religiosidade, né? Da ligação com Deus, né? Dos princípios morais, etc. Maria Cândida, para você, que é uma jornalista e sempre é uma observadora, sempre está atenta e tem uma visão de mundo, o Espiritismo entrou quando na sua vida? E se ele entrou depois que você já estava há muito tempo exercendo sua profissão, o que mudou? Não, entrou bem antes. Bem antes? Bem antes. Olha que legal. legal. A gente fala que, na realidade, assim, algumas pessoas, assim como eu, pode-se dizer que nasceram espíritas, no sentido que já trouxeram esse conhecimento, né, algumas questões e um compromisso que já vem, né, do passado espiritual. Então, eu desde pequena, né, exercitei questões relacionadas a isso, a minha mediunidade, ao mundo, sempre vendo as coisas de uma forma diferente. E na adolescência eu fiz a opção, mesmo tendo nascido e ser criada dentro de uma família totalmente católica, e um católico mineiro, que é um católico bastante fervoroso, tradicional, entendi. muito fervoroso. Eu até me lembro, assim, com um certo medo, entrar nas igrejas na época da Quaresma, porque os santos eram todos cobertos, né? E os santos nas igrejas mineiras são muito expressivos, né? Porque trazem toda aquela cultura. Sim. Então, aquilo tudo me deixava um pouco apreensiva, até confesso, um pouco assustada, né? Porque aquilo me deixava, assim, bastante assustada. Mas, assim, na adolescência eu fiz essa opção de forma muito clara, e consciente, muito né? objetiva, e foi daí. Tanto é que a primeira vez que eu coloquei meu pé dentro de uma casa espírita, eu assisti a palestra, houve lá toda uma explicação, e eu estou lá sentada ouvindo, nunca tinha ido. E aí, ao final, a pessoa que estava dirigindo pergunta, obviamente que perguntou às pessoas que frequentavam, né? Assim. Quem gostaria de fazer o estudo da semana seguinte. Eu me propus a fazer, eu não sabia nem o que era. Saí dali, passei na livraria, comprei um livro, foi meu primeiro livro dos Espíritos, meu primeiro Evangelho segundo o Espiritismo, para poder estudar, para poder apresentar na semana seguinte. Então foi algo que te conquistou ali. De imediato, né? Que já maravilha. era uma conquista, eu acho que bem anterior, Sim, né? com certeza. Mas atrás. Chegou o momento, né? Tudo tem a hora certa. No último bate-papo nós falamos de sensitivos, pessoas sensitivas, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que faz parte da vida de muita gente, que é em relação aos sonhos, né? Todo mundo tem uma história, um sonho, aquele sonho tão real, sabe? Ou um pesadelo. Né? E, tipo assim, sonhos são marcantes numa grande maioria de pessoas que tem aquele envolvimento com sonhos. Tem gente que não sonha, né? Mas em algum momento da vida você tem alguma curiosidade, né? E eu gostaria muito de ver, de aprender mais em relação aos sonhos, compartilhar também aqui com os nossos telespectadores na visão espírita. Ok. Vamos fazer de tudo para que a nossa conversa seja um sonho agradável e não um pesadelo. Nossa senhora, tô com medo, Maria Cândida. Depende muito de como as pessoas compreendem, né? Sim. Os processos. Porque nós temos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, todo um capítulo, basicamente, falando sobre o sono e o sonho. E várias literaturas espíritas que falam sobre isso. A primeira coisa que a gente sempre fala para as pessoas, talvez aí vem até que, como os próprios psicólogos, né, já manifestaram, não tente entender muito os seus sonhos, né, porque às vezes você pode estar tentando entrar num processo sem uma base, e isso pode vir até te trazer algum tipo de alteração negativa e não a alteração que se quer. No caso, então, eu posso entender que na visão espírita os sonhos não são aleatórios? Não são e nunca serão. Né? Nossa. Não existe, aliás, não existe aleatoriedade no universo, né? Tudo tem uma ordem e tem uma razão e um motivo e busca essa execução gerando consequências que vão gerar outras e outras e outras.
Então não existe o aleatório, não existe o caos, né? Tudo tem uma ordem. A gente pode não compreendê-la. Entendo. Até aí faz parte, Sim. né? Da nossa infantilidade ainda. Não compreendo, mas sei que tem uma razão. Então acho que é por aí que a gente parte. É de um princípio, né? Então, mas é tranquilo. Agora o sonho, assim, de um modo geral, o sono e o sonho, digamos, a gente usa uma frase, por isso que eu falo, porque assim, Vamos por partes. dormir é como morrer, tá? Quando nós dormimos e entramos na primeira fase do sono, é a fase do desprendimento da nossa estrutura perispiritual e do nosso espírito, que se desprende do nosso corpo material, fica ligado por um facho, por um fio, literalmente um fio de energia, também da matéria do perispírito, para manter o seu corpo, mesmo em estado ali de baixíssima atividade, mantê-lo vivo. E esse espírito, que nunca está sem o seu perispírito, que é a sua capa protetora, tá? Que é aquilo que nós vemos, é a outra matéria, que é o nosso corpo, se desprende, tá? Então, o sono é esse, quando a gente entra no chamado sono profundo, por isso que tem as etapas do sono, é o momento desse desprendimento, tá? Entendi. Nesse desprendimento é o mesmo que ocorre quando nós morremos, só que o desprendimento, quando morremos, você é rompido, é cortado esse liame. Entendi, tá? algo O sono permanece... que interrompe totalmente essa ligação. No sono, não. Você fica lá e mantém-se sempre um estado de alerta. Se o seu corpo começa, por exemplo, a processar algo que seja perigoso a ele, tipo assim, você se cobriu, começou a asfixiar, seja lá o que for, você imediatamente retorna, tá? Tem aquela porque conexão, vocês estão né? ligados, Sim. tá? Então, o sono, numa forma geral, é isso. Você se desprende do seu corpo material. Agora, o que ocorre daí à frente é que entram inúmeros fatores, né? Pode ser, por que eu sonhei com aquela parede que não tinha nada a ver? Por alguma razão, né, as pessoas, digamos assim, que o seu primeiro pensamento sobre isso é: nós somos muito mais reais, desprendidos, do que quando estamos no nosso corpo material, tá? Quando esse desprendimento, seja na morte ou seja no sono, mostra-nos em realidade absoluta. Isso quer dizer que nós vamos nos agregar, nos afinizar, procurar lugares, procurar situações, procurar fatores, pessoas, etc., que nos são muito afim energeticamente, né? Pode ser num estado geral ou por uma situação que ocorreu naquele seu dia, por exemplo, né? Fatos que fizeram que desencadearam durante o dia, aquilo ficou marcado. Ficou marcado, aquilo te desencadeou alguma situação e que você mantém a afinidade vibratória com aquilo, tá? Entendi. Então, você, ao se desprender, você procura, literalmente isso, agregar-se a essa vibração que você está, né? Daí vem um sono muito agradável, uma situação prazerosa, lúdica, feliz, etc., ou uma situação completamente oposta, em que te coloca, você se sente refenizado, se sente amedrontado e tal. São os pesadelos. Né? Que seriam os pesadelos. Sim. Todas essas sensações, elas têm várias formas de se processar em nós. Uma que tecnicamente se fala é que o nosso cérebro, ele processa tudo por imagem, né? Então, ele transforma as informações em imagens. E ele não sabe distinguir o que é realidade e o que não é, né? Então, se você vê um filme, para o seu cérebro, aquilo que ele vê é real. Aquilo fica registrado. Registrado como real. Entendo. Tá? Ele não diz, não, aquilo não é real. Tá? É por isso que impressiona, né, determinados filmes. Por isso que a gente tem que ter esse controle do que vê, né? Porque você introjeta. Você está nutrindo, né? Está nutrindo, está se alimentando. Então, o cérebro, ele faz isso. Então, muitas vezes, as imagens que nós trazemos na memória do nosso sonho, não quer dizer que aquelas imagens daquela forma tenham acontecido, mas são imagens que você processou
de informações que você recebeu, de situação em que você estava envolvido. Muitas vezes o espírito desprende-se, senta-se ao lado do seu próprio corpo e fica sentado ali a noite inteira, né? Porque ele tem tanto pavor de galgar o mundo, Sim, né? ele que fica ele ali. fica ali, ele fica estagnado naquela situação. Então, muitas vezes você está na presença, vamos dizer assim, graças a Deus, dos seus mentores espirituais, e você vai para um trabalho, você é chamado por uma ação para um trabalho, e você vai recebendo muitas informações, né? E essas informações a gente vai transformando em imagens e sensações. Então, nem sempre aquela imagem que a gente vê é a imagem que o espírito está efetivamente vendo, mas é aquilo que ele está projetando, aquilo que ele está entendendo. Tá? Sim. Tem, sim, as imagens reais, você vai, se desprende, você, digamos assim, é descolado com o seu sonho, você se desprende, já pega ali o seu mentor, a sua equipe e vai trabalhar. E você sabe que você está indo para executar tarefas, tá? Sim. Enfim, porque o espírito não dorme, né? Graças a Deus, a gente trabalha full time. Então, você vai executar tarefas, você vai à luta, você vai trabalhar, você vai ajudar. Então, aquelas pessoas que às vezes têm muito sonho que está dentro da casa de outras pessoas, porque na realidade ela está ali ajudando, reequilibrando, aconselhando, transmutando, transformando, enfim, fazendo, executando um trabalho. Tá? Indo para os hospitais trabalhar, indo para... Enfim, tá? Tem uma série de situações. Então, assim, não dá para se dizer, olha, você sonhou aquilo que antigamente tinha, isso é que não é assim. Ah, você sonhou com não sei o quê, tal coisa. Isso, né? É que as pessoas, que às vezes o sonho sempre tem um motivo, é uma premonição. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos falar sobre isso, mas eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo muito interessante, falar de sonhos, falar do momento de descansar, do dormirmos, né? São coisas que sempre estão ali fazendo parte da nossa fantasia, de você não saber o que acontece realmente, e aí você tem um sonho que parece real, sabe? Finalizamos, Maria Cândida, no bloco anterior falando de um ponto que eu acho que vai chamar muita atenção, que é que todo mundo tem essa ideia que o sonho é uma premonição. E você finalizou, eu achei que não, falando na nossa primeira conversa, do primeiro bloco, de repente você falou, pode ser. Pode ser. Eu falei, como assim? Estou muito curiosa. Pode ser, sim. O espírito, ele tem essa capacidade de movimentar-se num tempo, numa situação temporal diferente da situação encarnado, né? Então, a nossa situação encarnada, o tempo é um processo diferente de você desencarnado, né? Então, o tempo espiritual é diferente. Sim. Então, você pode, o espírito, transitar em situações temporais, trazendo informações de coisas que, na matéria, ainda poderão vir a acontecer, entendeu? Então, a temporalidade, digamos assim, ocorre muito, por exemplo, com médiuns inspiradores, né? Com médiuns que trazem informações para execução de tarefas e poder materializar coisas que ainda não existem na Terra, como avanços tecnológicos e etc. Mas no caso que você falou aí que o espírito, o médium, né, ele tem essa característica, é isso? Uhum. É uma característica pessoal? Ou uma evolução, ou está num estágio mais evoluído? Não, a mediunidade, ela tem várias formas de se manifestar. Sim. E para alguns ela é uma mediunidade intuitiva, que a pessoa pressente, que aliás, na realidade, todo ser humano tem a mediunidade intuitiva. Não tem Ele uma tem pessoa, essa capacidade. Não tem uma pessoa que não diga assim, ai meu Deus, eu ia atravessar a rua ali e não atravessei. Aconteceu algo que eu não né? sei nem porquê. Isso. Né? Então, são os... Principalmente em desastres muito isso. grandes, tem várias histórias histórias de relatos, narram né? isso. Que não fui porque achei que poderia me acontecer alguma coisa e tal. Enfim. Então, essa premonição, em se tratando do sonho, é isso, a temporalidade, né? Digamos que esse espaço-tempo diferente do espírito desprendido para o espírito encarnado. Então, ele nesse espaço-tempo, ele transita em informações, em situações que ele pode trazer
para o seu corpo material situações que ainda poderão ocorrer. É bom tá? que é um alerta, né? Você Sim, já fica... mas não é para as pessoas ficarem, meu Deus do céu, eu sonhei que aconteceu não sei o quê, será que isso... Não, a gente tem que tentar entender o sonho sobre esse aspecto. Se você está muito preocupada com uma determinada coisa naquele seu dia, certamente você vai levar isso. Vai porque interferir, a preocupação né? não é do corpo material, Sim. a preocupação é do espírito. Então o espírito vai estar com aquilo, transitando nele, e ele vai levar isso para o seu lúdico noturno, digamos assim, tá? Agora, por isso que a gente fala, aí é que entram as questões que são importantes. Teoricamente é tudo muito interessante, né? Mas o que a gente falaria num assunto desse para que as pessoas pudessem transformar em si? É buscarem ter a capacidade de ter a consciência desse processo, porque na consciência ela transforma. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, eu só posso dar exemplo comigo, né? Então, assim, uma vez eu estava num sonho, que era um sonho de trabalho, numa situação muito densa, tá? Tínhamos ido um grupo para um trabalho muito denso. Quando a gente estava na execução daquele trabalho, eu não me senti bem. Passou mal. Aquilo não me caiu bem. Sim. E eu conversei com o grupo e falei literalmente, eu prefiro hoje não fazer esse trabalho, eu quero ir para um lugar tranquilo. E imediatamente eu fui para uma universidade espiritual, onde eu costumo frequentar, e lá nessa universidade eu fui estudar. Porque eu não estava, naquele dia, me sentindo em condições de fazer. Sim. Então, assim, isso eu faço porque eu sou diferente do mundo? Não. Isso qualquer pessoa pode fazer. Você começou a dormir, você sentiu que você entrou numa psicosfera que você não quer, você muda essa psicosfera. Fala, eu não quero isso, eu quero uma outra coisa. Como se você, naquele estágio, dormindo, sonhando, você tem esse controle. Você tem o controle, porque o espírito é consciente full time. É engraçado, Maria. Então você pode mudar. Você está, de certa forma, tem um... Você tem o entendimento. Você fala assim, se sou eu que estou ali, eu mesma, como espírito estou ali, eu tenho as minhas decisões, eu não perco a minha capacidade de decidir. Era isso que eu estava querendo falar. Então, por exemplo, pessoas que vão para, sei lá, sonhos assim, eróticos, né, situações, isso aqui, é onde a vibração mental dela está, é o desejo dela. Então, ela vai de encontro ao seu desejo. A mente, ela está ali trabalhando, tem uma certa consciência. O tempo todo, né? É o seu corpo material que está parcialmente desligado, digamos assim. Né? Mas o espírito não. Tá? Então você sai e vai. Então se você passa... Aí é que entra o recado. Por que existe, todo mundo já ouviu isso e ouvirá o resto da vida? Desde pequenininho que os pais ensinam a gente, olha, reza antes de dormir. Reza antes de dormir. Né? Faz a sua prece, fala com o seu anjinho da guarda, faz um Pai Nosso e tal. Por quê? Para mudar a vibração. E você, ao se desligar, você está, de fato, com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, numa atitude, numa situação que te protege. Isso. Porque nós ficamos reféns. Fica vulnerável, claro né? que estamos vulneráveis. Você está vulnerável ali. Você sai por aí livre, leve solto, só Deus sabe aonde, o que você vai fazer. Você está vulnerável? Está vulnerável. E nessas horas é que a gente se torna, às vezes, muitas vezes, refenizado por um espírito obsessor, entendeu? Fica, né? Porque eles estão observando, eles estão vendo. Entendo. Então, se você vai para lá, para o meio de uma situação umbralina, densa, vai pela livre, espontânea vontade, porque você está nem aí para o mundo, é claro que eles estão te olhando, então eles vão, olha, já sei qual é o comportamento dessa pessoa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o sono é esse desprendimento, não tem jeito. Você pode, como eu falei, sai do seu corpo e senta do lado. Tipo assim, não vou para lugar nenhum, me deixe, que hoje eu vou descansar. Vou ficar agarrada na cabeceira da cama, entendeu? Não me tire daqui. Maria, tem muitas pessoas que não sonham. Tem. Ou não lembram do sonho. Não lembram, né? Isso acontece com muita frequência ou num determinado período da sua vida. Às vezes acontece quase que sempre. É porque como a gente não tem um único sonho
a noite toda, porque são várias experiências, vários processos, muitas informações. Então, ocorre que se você, ao acordar de forma imediata, você não processar isso, não, peraí, eu estava sonhando isso, vendo aquilo outro, a tendência é apagar. Você esquece. Apagar na sua consciência, não apaga na sua consciência profunda. Entendi. Né? Porque vivência, como é que é? Experiência vivida, marcada está. Né? Então, aquilo você viveu, aquilo você vai carregar. Agora, alguns ficam tão marcantes. Isso que né? eu ia te perguntar. Existem uns sonhos que você, tipo, acorda com aquele sentimento. Com E sonho, aquilo não passa. Não passa. E aquilo você carrega durante o seu dia. Você quer se desprender daquilo, mas você não se desprende. Aquilo te machuca, você acorda chorando e aquele sentimento permanece com você. Por que acontece isso às vezes? Porque marcou Muito de forma forte. intensa. Exatamente, marcou de forma intensa. Você teve uma vivência que te foi muito... Real. Muito real, ela é mesmo, né? Que te foi muito intensa do aspecto da sua emoção. Então, você vem para o seu corpo trazendo essas sensações, mantendo essas sensações. Então, você acorda com aqueles processos ali. Sim. E, às vezes, eu não sei se você já reparou, acontece muito, às vezes você está lá, se levantou, já está na sua vida, sei lá, está tomando café, mas você ainda está meio assonada, de vez em quando você vê, você ainda tem Uns lapsos, resquícios, né? assim, Aqueles aham. resquícios, aqueles lapsos. Você lembra de que você lembra, te você não leva sabe naquela entendendo bem o sensação, que é, mas está ali presente. É porque você absorveu, digamos assim, de forma muito intensa aquilo que você vivenciou, aquilo que você acabou de aprender. Né? Falando das minhas experiências, que eu acredito que seja muito parecida com de outras pessoas. Aquele sonho que você não quer ele, sabe? Você acorda, aí você fala, não, vou mudar meu sonho. Eu não quero voltar lá. Você dorme, volta no mesmo lugar. Volta. Porque nós, como Joana Diniz, né, fala, isso a gente vê muito, não tem jeito, nós somos muito imprevidentes. Nós somos muito ainda imaturos, conosco mesmo, né? Com as nossas potências. Então, a gente acha que viver é isso aí, vamos embora viver, acordar e tal. A gente vive que nem animal, né? Entendo. Usando o nosso cérebro reptiliano o tempo todo e negligenciando a estrutura que nos difere da animalidade. Dos animais, né? lógico. Então, isso que ocorre, que como a gente é muito assim, né? Esquecemos que nós temos, ou não sabemos, ou esquecemos, a potência, a capacidade de ser o controle de si próprio. Nós somos o nosso controle, né? Então, aquilo que eu te falei, da mesma forma que você, ou dormindo, ou você acordando, falar, não quero mais, e você vai para o outro, você tem o seu controle. Agora, se você fala, não quer e volta, mostra que você não está se controlando. Entendi. Né? Você voltou para a mesma vibração que você estava. Então, então, não adianta só dizer eu não quero. Você tem que promover o não querer. Né? Então, mudar a estrutura das suas vibrações. Né? Para não ficar naquela sintonia, senão você vai para a mesma sintonia. Não, saber que nós temos esse domínio aumenta a nossa força. Muito. Né? O ser humano não tem noção é muito pouco o que nós somos perante do que podemos ser, na realidade. Isso. Né? Então, assim, nós somos potências, literalmente. Os grandes escritores espíritas falam, né? O espírito é dotado de potências que têm a capacidade transformadora de centenas de usinas atômicas, né? A gente pode fazer isso. E o primeiro objeto, digamos assim, que o espírito atua e ele pode ser ali a potência que ele é com ele mesmo. Com certeza. Né? Tipo, é algo presente todos os dias na nossa vida. Aquele momento de descanso, um momento que nós sonhamos. E isso ainda fica desconhecido, né? As pessoas não têm aquela certeza absoluta do que é ficar algo meio fantasioso. Os grandes psicólogos, os grandes estudiosos, e, enfim, nas várias vertentes, a psicologia falam muito do sonho, né? Do sono e tal. A diferença básica que existe entre esse conhecimento
é que a doutrina espírita trabalha além da mente com o mundo espiritual. Quer dizer, Sim. fora isso, né? Quer dizer, a mente é uma parte de um todo, né? Então, se você estuda uma parte de um todo, você não consegue estudar da forma completa. Com certeza. Né? Então, a diferença é que a doutrina espírita vai nesse todo, né? Pelo próprio entendimento da perpetualidade do espírito, da imortalidade do espírito, então, você sabe que ele é um ser que ele é, o espírito é. A carne está naquele momento, né? Então, Sim. nós encarnados somos uma fração de segundo da nossa existência, a encarnação que estamos, né? Então, ela não pode definir-nos, porque ela é uma fração de segundo, né? Do nosso como espíritos. Então, ela é um fator que está contribuindo para que aquele espírito tenha novos ganhos, né? Então, daí as experiências. Mas você não pode definir um espírito por uma encarnação, pelo aquilo que ele está vivendo ali. Porque isso é um átimo de segundo do tempo do espírito, né? Na doutrina espírita nós temos várias, né? Vamos evoluindo. Nós existimos como espíritos, não dá nem para quantificar, porque na Terra, porque tem todo um período que você, antes de vir para qualquer tipo de formatação material, que a gente fala que está nas oficinas divinas, Sim. né? Como espírito, né? E depois você começa as suas experiências. E experiências em vários reinos, de várias formas. Então, se no planeta Terra a primeira forma de vida, né, surgiu há alguns bilhões de anos atrás, então nós somos espíritos com alguns bilhões de anos de existência. Olha né? só. Não dá para quantificar, não tem como quantificar. Né? Falar do espiritismo, desse conhecimento, eu gosto muito, sabe? Eu gosto de ter essas informações, ter uma outra visão. Eu respeito todas as religiões. No caso do espiritismo, é uma doutrina, né, que você realmente estuda. Vocês nem colocam como uma religião, né? Não denominam. Eu acho, assim, muitíssimo interessante. E tem vários assuntos, né, Maria Cândida? É a segunda vez que você está aqui no nosso programa e vai voltar a terceira. Porque a gente tem muito que se falar. Muito conhecimento para transmitir aí. Eu acredito que as pessoas também... hoje, com essa mudança de mundo, as pessoas estão mais abertas ao conhecimento, sem um pré-julgamento. Não tem nada a ver com religião, é conhecimento. Então, eu te faço convite para você voltar no nosso programa. Com certeza. Vamos definir mais assuntos. Né? E você é fundadora e presidente do Santuário Espírita Caminho do Bem. Santuário Espírita Caminho do Bem. Voltou os cultos? Não. Não aberto, voltou? Não. Não temos ainda essa coisa. Não temos a autorização espiritual de colocar as pessoas sob qualquer fonte de risco. Pelo contrário, hoje nós somos extremamente coerentes com o fato que temos que nos proteger, que temos que nos isolar, que temos que seguir os protocolos, as regras, etc. Por exemplo, tendo a vacina, digamos assim, e a população começando a mostrar o efeito, o resultado disso, aí iremos abrir para grupos pequenos em casos de necessidade, né? Não excluindo os tratamentos à distância que fazemos hoje, porque eles é o que estão segurando as pessoas, né? Mas, assim, atenderemos poucas pessoas dentro dos protocolos exigidos, com distanciamento, etc. e tal, mas, por enquanto, ainda não. Vamos esperar que uma parte maior da população seja vacinada, né? Tomara que dê tudo certo. Porque temos que entender que não é só o Covid que temos hoje no mundo, todas as outras coisas continuam tendo, e a gente atende sobre todos os aspectos de todas as doenças, de todos os processos. Então, como colocar em risco uma pessoa, por exemplo, sei lá, transplantada, uma pessoa com insuficiência imunológica, para sair de casa, para ir num local para receber um tratamento, correndo o risco daquele que se sentará próximo de você poder lhe ser prejudicial. Transmitir, né? Então, não tem um sentido prático isso ainda, né? Mas terá. Logo, e a gente tem que ter paciência. Sim, com certeza. Né? E você, Olga, falou uma coisa muito importante. Nós recebemos há algumas semanas atrás uma das mensagens do nosso mentor da casa,
falando que esse momento que a Terra está vivenciando nessa transformação, ela não só é uma transformação moral, quer dizer, a gente está fazendo todo um processo para evoluir, né? Para evoluir rápido. Mas com certeza, eu acho que a pandemia ela reflete muito isso, né? Ela vem para isso. Na dor, né? Porque já que pelo amor a gente não estava dando conta, foi pela dor. Vamos pela dor. Agora, a verdade é que está se construindo o homem intelectual, ou seja, não só a questão moral, mas a questão intelectual precisa progredir. Isso, né? Foi um traço marcante da pandemia. Porque as pessoas precisam... As pessoas estão mais em busca de se fazer conhecerem. maior uso dos seus recursos. Isso. Por quê? Porque se você junta uma intelectualidade mais avançada com uma moral mais avançada, você tem o que eles propõem, que é a nossa proposta evolutiva de ser o tal chamado o homem sábio, o ser sábio. Ele tem os dois patamares, né? Daí para o processo angelitude. Então, a gente precisa desenvolver essas coisas, né? Junto, né? Sim. Então, aqueles que têm já um grande intelecto e a sua moral tá assim, ele vai focar no seu desenvolvimento moral. Aqueles que são pessoas maravilhosas, boníssimas, de uma moral elevadíssima, mas tem ainda a deficiência do conhecimento, precisa focar no conhecimento, né? Porque isso é o aprendizado, é o homem integral. Ele precisa crescer dessa maneira. Então, a proposta, o que a espiritualidade nos informa, que esse acesso ao conhecimento precisa acontecer. Quer dizer, urge que aconteça. Né? Foi um chamado, né? É um chamado. Urge que aconteça. O homem precisa aprender. Nossa. E ele vai aprender pelo conhecimento. Com toda certeza. Eu acredito que isso aí seja... algo assim que faz muito sentido para todo mundo, de qualquer religião, independente de religião, mas que as pessoas estão buscando mais esse conhecimento, entender o que você está fazendo aqui, né? E dar uma virada de chave na sua vida e não levar mais as coisas no automático, assim, negligenciando esse conhecimento que antes... acredito até pelas questões físicas, materialistas, todo mundo preocupada mais em ter do que ser. Né? Isso aí é muito se falado. Como é interessante isso. Em agosto, a nossa casa foi convidada, nós já estamos fazendo até todo o processo, para participar de um seminário desenvolvido pela uma associação de São Paulo, que trabalha com projetos urbanos, toda essa parte ambiental, para fazer um seminário que seria Doutrina Espírita, Ciência e Meio Ambiente, né? E então nós vamos fazer uma palestra com eles, estamos trazendo doutores, né, para serem pareceristas dos trabalhos que serão apresentados, para justamente fazer isso, mostrar que espiritismo e ciência você está se falando a mesma língua, Sim. que esse é o sentido de ser uma doutrina. Então, e quebrar esse paradigma de que a ciência ela é quase que proibitiva ao conhecimento teológico. E as pessoas precisam... Já está sendo quebrado esse paradigma. Está sendo quebrado, precisa ser quebrado. Está sendo, sim. Porque o último estágio de conhecimento do homem para a sabedoria é o conhecimento teológico. Mas não é saber que existe Deus. Não, o conhecimento teológico a gente ainda nem sabe o que é, entendeu? Porque a gente ainda vai aprender, né? Sim. E chegar lá, né? Então, vai ser muito interessante porque a doutrina espírita, ela usa das ciências na sua estrutura para conhecimento. Então, nós estudamos física, química, várias... astronomia, cosmologia, tudo você estuda dentro da doutrina espírita e isso te funciona como base. E ela, por si só, foi apresentada, né, pelos espíritos a um cientista no século XIX e ele entrou ela, no primeira visão, como uma nova ciência no mundo. Muito então, ela é esse liame, ela conseguiu ser um liame de trazer a ciência, o intelecto, o conhecimento e a religião. Né? Então, ela por si só já representa isso.
E quando ela se Fantástico. associa a outras ciências para aquisição de conhecimento, entendimento do mundo natural que nós Lógico. vivemos, né? Porque as ciências são isso, é a transformação, é trazer Uma no palpável complementa, o lógico. mundo natural. Aham. Né? Então, traz para o palpável. Então, a gente utilizar isso como a biologia, a química, etc., vai ser muito interessante. Então, vai trabalhar a questão ambiental, porque a doutrina espírita ela é um dos maiores compêndios ambientais que tem, um dos maiores livros que tem do Kardec, que é a Gênese, que o nome se remete à Gênese mosaica, mas não é a Gênese mosaica que ele trata da Gênese como Gênese, da formação de ar, desde a formação das estruturas, da nebulosa, da Via Láctea, ele vem vindo até o homem, etc. e tal. Ele né? discorre sobre toda Isso, essa... tudo isso, né? E Que a legal. parte que fala da estrutura de formação planetária é um mundo sobre o meio ambiente, né? De conhecimento ambiental. E por E ser é um conhecimento muito rico, né? muito rico. Eu falo que Muda a vida da pessoa. Muda, Total. gente, muda. Vale a pena. Vale a pena. E vale a pena, isso que eu falo, gente, não importa a sua crença. Crenças dividem os mundos, né? O amor não. Então, sabe, tudo vem para ajudar, né? Então, vão conhecer, vão ver, vão estudar. Agora, e se tratando da questão ambiental, como eu te falei, a forma com que a doutrina nos coloca diante daquilo que nós, como você colocou muito bem, do homem que o ter prevalece sobre o ser, esse homem ter, ele é nocivo ao mundo. Com certeza. Né? Então, a gente tem que sair desse homem para o ser humano do ser, porque aí ele será companheiro da sua estrutura. A gente não pode falar o meio ambiente, nós somos meio ambiente. Claro. Nós somos a estrutura. Fazemos parte é disso. tudo uma coisa só, né? Então, assim, essa visão doutrinária é muito interessante. Mas aí, quando a gente estiver bem pertinho disso aí, eu te dou um ok para você Olha, já falar gostei, sobre isso. gostei muito do assunto e vamos abordar Vamos. mais profundamente no nosso próximo encontro. Graças a Deus. Maria Cândida, eu adoro o nosso Também, bate-papo. também, Sempre também. saio daqui melhor, com uma energia boa, é sempre Ai, um que prazer bom. te receber. Ai, que delícia, eu adoro vir. Ótimo, então, vamos marcar a próxima. Vamos, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá disponível para você. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.